Olá pessoal, nessa videoaula nós faremos a correção da atividade referente à probabilidade da união de eventos. A primeira questão, um dado e uma moeda são lançados ao mesmo tempo. Qual é a probabilidade de se obter, nas faces voltadas para cima, no item A, o número 4 no dado e a coroa na moeda? Bem, ao lançarmos um dado e uma moeda, nós vamos ter 6 opções de resultados no dado e 2 opções de resultados na moeda. Dessa forma, então, o número de elementos no meu espaço amostral vai ser 6 vezes 2, que são 12 elementos no espaço amostral. Bem, nós temos apenas um dado, um 4, na verdade, no dado, e apenas uma coroa na moeda. Então, o número de elementos do meu evento ele vai ser 1 vezes 1. Uma opção no dado, que é sair 4, e uma opção na moeda, que é sair coroa. Dessa forma, então, nós temos apenas um elemento no meu evento do item A. Dessa forma, então, a probabilidade que a razão entre a quantidade de elementos do evento e a quantidade de elementos do espaço amostral, ela vai ficar então 1 sobre 12. No item B, eu quero um número par no dado e a cara na moeda. Vamos lembrar então que o dado ele possui 3 números pares, que são o 2, o 4 e o 6. E a moeda tem apenas uma cara. Então, no item B, o número de elementos do meu evento vai ser 3 vezes 1, que é 3. Bem, dessa forma, peguemos então a definição de probabilidade, que é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Vai ficar então 3 sobre 12, que ao simplificar por 3, nós temos a fração 1 quarto como sendo a probabilidade de sair um número par no dado e a cara na moeda. No item C, eu quero um número menor ou igual a 3 no dado e a coroa na moeda. Então vamos lembrar que nós temos 3 números menores ou iguais a 3 no dado, que são 1, 2 e 3, e nós temos apenas uma coroa na moeda. Então aqui o número de elementos do meu evento será 3 vezes 1, que são então 3 eventos. Daí então a probabilidade, que é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral, isso vai ficar então 3 sobre 12, que ao simplificar por 3, nós chegamos na fração 1 sobre 4. A segunda questão do Enem 2013. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em 2 línguas estrangeiras, que são inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 alunos falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo-se que ele não fala inglês, qual é a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Bem, nós vamos construir um diagrama de Venn para a gente analisar essa situação. Nós temos aqui o conjunto de todos os valores, nós temos aí o conjunto total, o diagrama total. Aqui eu vou colocar os estudantes que falam inglês, aqui eu coloco os estudantes que falam espanhol e eu deixo aí essa interseção entre os dois conjuntos para que a gente possa colocar aqueles alunos que falam os dois idiomas. Bem, o que nós sabemos? Inicialmente, nós temos que 300 estudantes não falam qualquer um desses idiomas. Então, quem não fala nem inglês nem espanhol vai para fora do conjunto. Agora, a gente deve observar que nós temos um total de 1.200 alunos. Se 300 não falam nenhum desses dois idiomas, então sobra que 900 falam algum desses dois idiomas. Só que se a gente juntar os 600 que falam inglês com os 500 que falam espanhol, isso aí está dando 1.100. Isso quer dizer, então, que está passando 200, 900 então para 1.100 está passando 200. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 200 estudantes falam os dois idiomas e por isso estão contados 2 vezes. Como eles estão contados 2 vezes, é por isso então que passou aí da quantidade. Bem, sabendo então que 200 estudantes falam inglês e espanhol, nós tínhamos que 600 alunos falam inglês. Tirando os 200 da interseção, fica que 400 estudantes falam apenas inglês. Se 500 estudantes falam espanhol
e nós já sabemos que 200 falam também inglês, então isso quer dizer que 300 estudantes falam apenas espanhol. Bem, o que a questão fala? Eu vou escolher um aluno dessa escola ao acaso e eu já sei que ele não fala inglês. Bem, se esse estudante não fala inglês, ele pode falar apenas espanhol ou ele pode falar então ele pode não falar qualquer um dos dois idiomas. Nós sabemos que 300 estudantes falam apenas espanhol e 300 estudantes não falam qualquer um dos dois idiomas. Então nós vamos ter que o conjunto de elementos do meu espaço amostral vai ser 300 mais 300, ou seja, 600. Eu vou então escolher um estudante dentre esses 600 que não falam inglês. E ao não falar inglês, eles podem falar apenas espanhol ou não falar nenhum dos dois idiomas. Desses estudantes, eu quero saber a probabilidade de que fale espanhol. São 300 estudantes que falam apenas espanhol. Então o evento terá 300 elementos. Daí então é só montar a probabilidade, que é o número de elementos do evento, sobre o número de elementos do espaço amostral. Isso vai ficar 300 sobre 600. Simplifica por 300, nós teremos então a fração 1 sobre 2, de maneira que a resposta correta é o item A. A terceira questão. Dado o conjunto C, formado por 10 letras do alfabeto, as letras que vão de A até J, temos que o conjunto das partes de C é dado por P de C, ou seja, esse P estilizado com C entre parênteses, em que esse é o conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto C. O que eu estou definindo? Eu estou dizendo que o conjunto P de C é o conjunto de subconjuntos do conjunto C. Lembrando que os subconjuntos eles podem ter nenhum elemento, o conjunto vazio, né, que é subconjunto de qualquer conjunto, ele pode ter um elemento, 2 elementos, até 10 elementos, já que qualquer subconjunto ou qualquer conjunto é subconjunto dele próprio. A letra A. Quantos elementos possui o conjunto das partes de C? Ou seja, quantos subconjuntos tem o conjunto C? Lá da teoria de conjuntos que a gente viu no primeiro ano, nós vimos que se nós temos um conjunto com n elementos, a quantidade de subconjuntos dele, ou seja, o número de elementos do conjunto das partes dele, é 2 elevado a n. Daí então, como o conjunto C tem 10 elementos, então a sua quantidade de subconjuntos ela será 2 elevado a 10. Isso dá então um total de 1024 subconjuntos que o conjunto C possui. A letra B. Quantos são os subconjuntos de C que possuem exatamente 3 elementos? Bem, qualquer subconjunto é uma combinação. Por que é uma combinação? Porque a ordem dos elementos no subconjunto não vai alterar o conjunto, né? Não vai alterar o resultado. Então, se eu quero subconjuntos com exatamente 3 elementos, dos 10 elementos do conjunto C, eu escolho 3 para formar um subconjunto. Então, isso seria uma combinação de 10 tomado 3 a 3. Desse modo, então, o número de elementos do meu evento é essa combinação de 10 tomado 3 a 3, que ao resolver é 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 fatorial. Desenvolve o 10 fatorial até chegar no 7 fatorial. 3 fatorial dá 6. Corta agora os 7 fatoriais. Sobrou 10 vezes 9 vezes 8. Isso vai dar 720, que dividido para 6 dá 120. Isso quer dizer, então, que o conjunto C ele possui 120 subconjuntos, cada um com 3 elementos. O item C pergunta: qual a probabilidade de sortear um subconjunto do conjunto C e esse subconjunto possuir exatamente 3 elementos? Bem, nós já fizemos nos itens A e B e nós já vimos que pelo item B a quantidade de elementos do evento são 120 e pelo item A quantidade de elementos do espaço amostral são 1024. Então é só montar a probabilidade, vai ficar então 120 sobre 1024, que ao simplificar por 8, nós chegamos na fração 15 sobre 128. Então essa é a probabilidade de nós sortearmos um subconjunto do conjunto C e esse subconjunto possuir exatamente 3 elementos. A questão 4.
As faces de um dado cúbico foram numeradas. 3 faces contêm o número 2, 2 faces contêm o número 1 e uma face contém o número 0. Já as faces de um dado tetraédrico, lembrando que o dado tetraédrico só possui 4 faces, elas foram numeradas com 2 faces com o número 2, uma face com o número 1 e uma face com o número 0, sabendo que ambos são não viciados e que foram lançados ao mesmo tempo. Calcule a probabilidade de a soma dos números das faces voltadas para baixo na letra A ser igual a 3. Bem, vamos observar que como o dado cúbico tem 6 faces e o dado tetraédrico tem 4 faces, o número de elementos do meu espaço amostral, o número de resultados possíveis, vai ser então 6 vezes 4, que são 24 resultados possíveis no lançamento desses dois dados. Bem, para que a soma dos números nos dois dados seja igual a 3, você pode ter 1 no primeiro dado e 2 no segundo dado, ou 2 no segundo dado e 1 no primeiro dado. São as combinações possíveis. Bem, observando a quantidade de face em cada dado, dá para a gente determinar a quantidade de elementos desse evento. E a quantidade de elementos do evento vai ser essa aqui. 2 vezes 2, porque 2 vezes 2? Eu estou aí no caso de sair 1 no primeiro dado e 2 no segundo dado. O primeiro dado, que é o dado cúbico, ele tem 2 faces com o número 1, certo? E o segundo dado, que é o dado tetraédrico, ele tem 2 faces com o número 2, por isso 2 vezes 2. Mas pode acontecer 2 no primeiro dado e 1 no segundo dado. Então, o dado cúbico ele tem 6 faces com o número 2 e o dado tetraédrico, o dado cúbico, né, ele tem 3 faces, não 6, com o número 2 e o dado tetraédrico ele tem uma face com o número 1. Por isso, então, 3 vezes 1. Agora, então, é só resolver. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 1 dá 3, 4 mais 3 dá 7. Então, nós temos que o evento ele vai ter 7 elementos. Isso quer dizer que nós temos 7 combinações possíveis no lançamento dos dois dados de somar as faces e obter o número 3. Dessa forma, então, a probabilidade, que é o evento sobre o espaço amostral, vai ficar então 7 sobre 24. No item B, eu quero que saia um número que não seja múltiplo de 2. Bem, as somas possíveis que não são múltiplas de 2, elas são as somas 1 e 3. Observemos aí que a maior soma possível no lançamento desses dois dados é a soma 4, né? Então, de soma ímpar, que é soma não múltipla de 2, são as somas 1 e 3. Bem, os pares de resultados que nos dão essa soma, para a gente obter a soma 1, pode ser 0 no primeiro dado e 1 no segundo dado, ou pode ser 1 no primeiro dado e 0 no segundo. E para obter a soma 3, a gente já viu até os casos no item anterior. É 1 no primeiro dado e 2 no segundo, ou 2 no primeiro dado e 1 no segundo dado. Dessa forma, então, observando a quantidade de faces em cada dado, dá para a gente descobrir a quantidade de elementos do evento. O número de elementos do evento vai ser 1 vezes 1, porque o primeiro dado tem uma face com o número 0 e o segundo dado tem uma face com o número 1. Mais 2 vezes 1, porque o primeiro dado tem 2 faces com o número 1 e o segundo dado tem apenas uma face com o número 0. Ou ainda pode ser 2 vezes 2 mais 3 vezes 1, que são o caso da soma das faces dá 3, que é o caso anterior que a gente já fez. Essa parte aí, 2 vezes 2 mais 3 vezes 1, é uma repetição do caso anterior, por isso eu não vou repetir, não vou estar aqui repetindo. Multiplicando, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 1 dá 3. Somando, então, dá 10. Portanto, eu tenho 10 maneiras possíveis de obter as somas 1 e 3, ou 3 na verdade, que são somas que não são múltiplas de 2. Bem, dessa forma, a probabilidade, que é o evento sobre o espaço amostral, vai ficar então 10 sobre 24, que ao simplificar por 2, nós temos então a fração 5 sobre 12. No item C, eu quero que a soma seja
maior do que 2. Vamos pensar então que as somas possíveis que são maiores do que 2 são apenas as somas 3 e 4. Lembrando que a soma 3 nós já trabalhamos com ela, inclusive 2 vezes. Os pares de resultado que nos dão essa soma são 1 e 2, 2 e 1, para obter então a soma 3, e 2 e 2 para obter a soma 4. Dessa forma, então, pelas quantidades de faces de cada dado, a gente obtém a quantidade de elementos do evento, que vai ser 2 vezes 2 mais 3 vezes 1. Eu não vou repetir essa parcela, porque nós já fizemos isso de soma 3 nos dois itens anteriores, mais 3 vezes 2. De onde é que vem o 3 vezes 2? Nós temos no primeiro dado 3 faces com o número 2, e nós temos no segundo dado 2 faces com o número 2, por isso 3 vezes 2. Resolvendo então, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Somando, nós temos então 13. Portanto, esse evento sai uma soma maior do que 2, ele possui 13 elementos. Dessa forma, a probabilidade, que é o evento sobre o espaço amostral, vai ficar então 13 sobre 24. A quinta questão do Enem 2001. Num determinado bairro, há duas empresas de ônibus, que é a empresa Anda Bem e a empresa Bom Passeio, que fazem o trajeto levando e trazendo passageiros do subúrbio ao centro da cidade. Um ônibus de cada uma dessas empresas parte do terminal a cada 30 minutos, nos horários indicados nessa tabela que a gente está observando aí logo em seguida. Bem, Carlos mora próximo ao terminal de ônibus e trabalha na cidade. Como não tem hora certa para chegar ao trabalho e nem preferência por qualquer uma das empresas, ele toma sempre o primeiro ônibus que sai do terminal. Nessa situação, pode-se afirmar que a probabilidade de Carlos viajar no ônibus da empresa Anda Bem é quanto? Bem, quando você olha as opções, é para a gente comparar a probabilidade dele andar em um ônibus da empresa Anda Bem em relação à probabilidade de ele tomar um ônibus da empresa Bom Passeio. É isso que é para nós compararmos então nas opções. O que eu vou perceber? Se a gente analisar o quadro de horários contínuos aí da empresa, das partidas dos ônibus das empresas, você verifica que Carlos, se ele chegar nos 10 primeiros minutos após a hora cheia, tipo, se ele chegar, sei lá, entre 6 e 6 e 10, ele vai tomar o ônibus da empresa Bom Passeio. Por outro lado, se ele chegar nos próximos 20 minutos, ele vai tomar o ônibus da empresa Anda Bem. Tipo, se em vez de chegar entre 6 e 6 e 10, ele chegar entre 6 e 10 e 6 e 30, ele toma um ônibus da empresa Anda Bem. E aí o que você percebe? Esse fato ele vai se repetindo a cada conjunto de meia hora e assim por diante. E aí dá para você perceber que ele tem o dobro da quantidade em minutos de chance de pegar um ônibus da empresa Anda Bem em relação à chance de pegar um ônibus da empresa Bom Passeio. Porque ele sempre vai ter 20 minutos de chance para a empresa Anda Bem, né? E só 10 minutos de chance para a empresa Bom Passeio. Dessa forma, então, se ele tem o dobro de chance de tempo aí de pegar o ônibus, a probabilidade dele pegar um ônibus da empresa Anda Bem é sempre o dobro da probabilidade dele pegar um ônibus da empresa Bom Passeio. Dessa forma, então, a resposta correta é a letra D. Ele tem 2 vezes maior a probabilidade de pegar um ônibus da empresa Anda Bem em relação ao ônibus da empresa Bom Passeio. Com isso, então, a gente chega ao fim de mais essa videoaula de correção de atividade.